Podemos orar então, irmãos? Querido Deus, muito obrigado por mais este dia que Tu nos deixas viver. Obrigado por mais uma semana que está a terminar. E obrigado porque até aqui Tu tens nos sustentado. Obrigado, Pai, pela Tua bondade sobre as nossas vidas. E agora nós te pedimos que Tu sejas conosco e estejas iluminando o nosso entendimento, para que nós possamos aprender com temor e tremor, dar testemunho da razão, da esperança que é em nós. Ajuda a gente, para a Tua glória, que assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos então dar continuidade ao assunto do enigma do mal, que foi onde nós paramos na semana passada. Nós conversamos aqui que Deus não é o autor do mal, mas permitiu que o mal acontecesse para cumprir seus propósitos no mundo até o momento em que o eliminará. Então nós batemos na tecla aqui das criaturas livres que ele trouxe à existência, e por serem criaturas livres, optaram por não fazer a sua vontade. E não fazer a sua vontade é incorrer no mal. Então, o que está em questão é que não necessariamente o mal seja um fato em si, mas ele passa a fazer parte da existência a partir do momento que a criatura abandona a vontade de Deus. Ou seja, se a criatura nunca tivesse abandonado a vontade de Deus, nunca teria experimentado o mal, nunca teria surgido o mal, nunca teria ocorrido o mal. Mas a partir do momento que o ser livre, ele opta em não andar na vontade de Deus, ele ao mesmo tempo opta pela existência do mal na sua vida e na vida de terceiros. E aí o objetivo do estudo do enigma do mal é saber que o mal não é uma realidade independente de Deus. Há um propósito em Deus permiti-lo. Deus tem o controle absoluto sobre o mal, no tocante à sua origem, duração e intensidade, e providenciou os meios para que o mal fosse resistido. E aí, em relação à questão da origem do mal, falamos aqui na semana passada que há aquela crença de existir um Deus bom e um Deus mau, sendo que eu até falei e bato na tecla. Pensa num elefante e numa formiga. A disparidade entre Deus e Satanás é maior do que essa que eu estou exemplificando aqui. Então, se a gente só pensar no elefante e na formiga, já deu para ter uma noção, né, de que a gente está comparando criador com criatura. E são dimensões totalmente diferentes. É como, digamos, o Paulo, quando ele pinta um quadro. Por mais excelente que o quadro seja, o quadro não se compara ao Paulo. Porque o Paulo pode criar quantos quadros quiser. O quadro só é o quadro, nada mais. Então, não sei se deu para ter uma dimensão de criador e criatura. A distância que está do quadro do Paulo César. Então, Satanás é criatura, nada mais. Em relação ao que diz a Bíblia, ele não é igual a Deus, ele é uma criatura rebelde, um usurpador. É aquela pessoa que não tem o direito, não tem a legitimidade, mas tenta de alguma forma ficar naquela posição que não lhe é legítima. E aí, a gente bateu na tecla aqui, embora, depois da gente ter tocado no assunto, o Felipe até abriu a Bíblia nesse texto, e mais uma vez eu reforcei. Quando Isaías 45:7 fala que Deus cria o mal, está falando de uma situação específica de calamidade, e não em relação ao pecado. Deus não criou o mal enquanto pecado. Deus cria o mal quando a nossa bicicleta vai bater com a Scania dele. Aí é diferente. Deus tem uma vontade, e a gente quer andar na contramão dessa vontade, a gente está caminhando para o mal na nossa vida. Então, eu, por exemplo, estou preparando preparei essa semana agora uma lição sobre o projeto de Deus para o casamento, uma lição para adolescentes. E aí eu falo, né, que assim, a gente deveria pensar no casamento a partir do namoro. O problema é que no namoro a gente está pensando na intimidade física. E aí a gente pensa na intimidade relacional depois do casamento. Só que a gente tinha que pensar na relacional antes. Por quê?
Porque é a relacional que tem a ver com como você vai lidar com os familiares, com o temperamento, com a condição socioeconômica e várias situações. Se eu não estou disposto a pegar o trem montado, se eu não estou disposto a lavar uma louça, se eu não estou disposto a cuidar da esposa acamada, se eu não estou disposto a trocar as fraldas do meu sogro, eu tenho que pensar seriamente se eu estou disposto a entrar no casamento. Se eu não estou disposto a ir para uma fila de posto de saúde 4, 5 horas da manhã, eu tenho que pensar seriamente se eu estou disposto para um casamento. Por quê? Porque eu não vou viver apenas naquele namorico do portão. E sem falar que se a gente pensar no namorico do portão, ainda tem a seguinte situação: a pele daquela menina e a pele daquele rapaz nem sempre vai ser daquele jeito. A não ser que morram jovens, né? Então, ou seja, se eu não pensar no relacionamento, eu vou ter problema. E é o que acontece na nossa sociedade, não é mesmo? E aí, eu costumo brincar dizendo que enquanto os antigos suportavam violência doméstica e criava filho de amante, hoje o pessoal se separa por incompatibilidade de gênero. Ah, ele é do Flamengo, eu sou do Botafogo. A gente não se dá bem por causa disso, né? Então, pode parecer engraçado, né? Eu sabia antes. Tá dando, ou não quis saber. Então, o que acontece? Voltando ao estudo dos adolescentes. O indivíduo não namorou para casar. Ele namorou para namorar. Então, ele não começou com um fim na mente. Logo, ele está fora da vontade de Deus. Se ele está fora da vontade de Deus, só lamento. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não para pensar. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Existem coisas que estão acontecendo na minha vida hoje por causa de decisões que eu tomei 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Muita coisa hoje boa na minha vida é resultado é uma colheita de coisas que eu plantei. Mas muita coisa ruim na minha vida também é colheita de alguma coisa que eu plantei. Então é importante a gente ter essa ideia de que Isaías 45:7 não é aquela questão de Deus botou o mal na minha vida. Não. Eu caminhei em direção ao mal e Deus, como um pai que, lembrando da minha mãe com a sandália canina, né? Então, muitas vezes a minha mãe criou o mal na minha vida. Não que a minha mãe tinha me jogado para ser atropelado, minha mãe tinha me jogado para um cachorro me morder, minha mãe tinha me jogado dentro de um bueiro. Não, não foi isso. Minha mãe me jogou em cima de um caco de vidro. Não foi isso que aconteceu. Minha mãe me deu uma coça por causa de coisas que eu tomei de decisões erradas. Eu caí na contramão daquilo que minha mãe queria. Então minha mãe não era o mal. Eu caminhei na direção contrária à vontade da minha mãe. É como, digamos, a questão da sociedade que a gente vive. Se você cometer um crime, o Estado vai punir você. Claro que a gente não pode comparar o Estado com Deus, né? O Estado está quase o mal também. Mas agora, o que eu estou querendo dizer é que, assim, uma coisa é a consequência de eu estar fora da vontade de Deus. Outra coisa é Deus fazer o mal contra mim. Parece a mesma coisa, mas não é. Rapaz, quase que eu te pedi. Tu salivou aí, ó. Valeu, rapaz. Olha. E aí, o propósito do mal. Em Tiago, nós encontramos terreno mais sólido sobre a permissão divina para o que chamamos de mal. Porém, não podemos imaginar que Deus permitiria algo que pudesse arruinar seus propósitos. Nada colocou em risco o seu grande propósito. E aí, a gente observa o seguinte, Tiago fala: ninguém diga que por Deus está sendo tentado. Deus não tenta ninguém. Mas o homem deve ter motivo de grande alegria por ser provado por Deus. E aí, por quê? Porque essa aprovação vai produzir fruto, vai produzir resultado. Então, é como, digamos, quando você treina para passar um concurso, você está passando por uma prova, você está passando por uma dificuldade, mas quando você muda o seu salário em 100%, você olha para trás e verificou que valeu a pena. Então, quando você às vezes diz não para aquele determinado tipo de comida, lá na frente, quando você fizer o seu exame de sangue e você perceber, opa, diminuiu isso, melhorou naquilo, diminuiu não sei o que lá, aí você, valeu a pena.
Então agora, eu não sei se dá para perceber que a tendência da gente é olhar para a dificuldade como assim, que nem estou eu indo para casa, e aí sempre que pingo um dinheirinho diferente, eu tento levar alguma coisa diferente para casa, né? Então, no domingo, quando eu saí daqui, eu fui numa espagueteria e levei um nhoque para casa. Aí ontem eu saí, agora não lembro, eu sei que entrou dinheiro. Aí eu fui numa açaiteria, peguei um pote de açaí. Aí quando eu chego, em vez de eu comprar aqueles negócios, né, cheio de frufru, que é coisa de 5, 6 reais, eu compro um pote logo de 1 litro ou meio litro, agora eu não lembro, e aí eu pago 12 reais. E aí eu boto granola em casa, já tá bom demais, né? Tem mel e granola, já tá bom. E aí nisso, tava uma fila. Aí eu falei, quanto é o pote? Ah, é tanto. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou passar uma eternidade aqui, porque era self-service, então o pessoal ia de pote em pote. Aí o que aconteceu? A moça que ia ser atendida falou assim, atende ele primeiro. Gente, eu fiquei tão grato. Só que enquanto ela não tinha feito isso, eu pensei, meu Deus, porque ela estava acho que com umas 6 ou 7 pessoas. E cada um ia ser atendido um por um, né? E eu não sei se dá para você observar onde eu quero chegar com isso. Às vezes a gente fica reclamando, murmurando, fica sendo chato no ouvido dos outros por causa de alguma coisa ruim que acontece com a gente. Mas se a gente entender que a tribulação produz perseverança, a perseverança, paciência, né? E a paciência, esperança, e a esperança não confunde, o que vai acontecer com a gente? A gente vai olhar para a luta como assim, essa é a vida como ela é, eu vou enfrentar, Deus vai me dar vitória. Agora, se a gente ficar só querendo escapar da dificuldade, porque a Bíblia diz que o preguiçoso fala, tem um leão lá fora. Então, ele vai sempre evitar de tudo para não ter que fazer o que tem que ser feito. Aí é como, por exemplo, tem um lixo, você joga debaixo do tapete todo dia, vai chegar uma hora que não vai dar. Minha mãe usava a expressão, varreu onde o cachorro passa. Então, a casa está ali, você pegou a vassoura de pelo, foi passando assim e debaixo do sofá foi ficando daquele jeito. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. Então, por exemplo, entornou leite no chão, você foi, colocou jornal ali, sugou, tirou o jornal e jogou fora. Você não fez mais nada. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. Você deixa as coisas intocadas na casa. Vai que de repente naquela semana tem alguma rata querendo dar cria. E vai encontrar aquele monte de coisa amontoada que você tem em casa. A ratinha quer viver, ela vai ficar feliz. Os filhinhos dela vão ficar felizes também. Só que você vai ficar com a vida enrolada. Por quê? Por causa de algo que você deixou para resolver, deixou para resolver, deixou para resolver e deixou para resolver. E às vezes acontece isso com a gente na nossa caminhada espiritual. É importante a gente passar por algumas adversidades. É importante a gente passar por algumas dificuldades. Então Deus permite muitas vezes o mal na nossa vida, porque Ele sabe que não existe escola melhor do que sofrimento, inclusive para a gente tomar vergonha na cara. Lembra do tal do filho pródigo? Quando ele estava disputando comida com o porco, diz a Bíblia que ele caiu em si. Caiu em si. Na hora que ele está disputando comida com o porco, caiu em si. Nem os empregados do meu pai passam por isso que eu estou passando. Mas quando que ele caiu em si? Quando ele reparou que ele estava numa condição que nem os empregados do seu pai. Agora, enquanto ele estava gastando dinheiro com os amigos em volta, ele não estava passando por isso. Então, você pode achar esquisito isso. Mas se eu fosse você, eu voltava para casa hoje e daria um abraço apertado, um beijo bem dado na sua tribulação. Porque ela é o degrau do seu crescimento. E aí, desculpa, ficou meio sermão isso aqui, né? Vamos voltar para cá. Então, Deus usa o mal para testar o seu povo. O teste é uma prova de qualidade. Todo produto confiável precisa dar pressão para confirmar a sua resistência. Deus tem demonstrado o seu poder sobre Satanás
constantemente. Ele permitiu que o mal se manifestasse e tem expressado mais plenamente sua graça e misericórdia. Porque o diabo vem para tentar, mas Deus, junto com aquele momento de tentação, está nos provando. E aí o que acontece? Vem o diabo para querer derrubar a gente e tira o chão, Deus dá asa. E aí de repente o diabo vem e taca a chuva de canivete, Deus coloca um guarda-chuva de chumbo. Eu não sei se dá para perceber que para cada coisa que o diabo vem contra a gente, Deus faz algo maior ainda. Então, louvado seja Deus pelas pessoas que se levantam contra a minha vida. Louvado seja Deus pelas pessoas que vivem dizendo que minha vida vai dar errado. Louvado seja Deus, né, pelas tentações que o diabo vem lançando contra mim. Porque todas essas coisas contribuem para quê? Para eu me manter humilde. Contribui para eu pedir ajuda. Contribui para eu clamar a Deus. Contribui para eu ser menos bobo, contribui para eu ler mais a Bíblia, contribui para eu aprender com os erros dos outros, contribui para eu perceber quando eu der a volta por cima, quem vai caminhar comigo e quem não vai mais. Contribui para Deus me mostrar logo, olha, essas eram as pessoas que você achava que eram seus irmãos e amigos. E como pelo menos eu entendo que eu estou nos 45 do primeiro tempo, eu quero viver mais 45 ainda, né? Talvez se eu fizer 90 eu peço uma prorrogação. Mas assim, no plano agora é chegar até os 90, né? Já está de bom tamanho. Pelo menos nos próximos 45 anos, eu sei, peraí, opa, fulano não é confiável. Fulano eu não recomendo para nada. Porque o mundo dá voltas. E uma hora você vai se esbarrar com quem te fez mal e com quem te fez bem. Uma hora você vai esbarrar com quem você fez bem e com quem você fez mal. Pode parecer esquisito, mas o mundo dá a volta. Então vamos começar a plantar coisa boa agora, se a gente deixou de plantar lá atrás. Meu sobrinho, né? Tem 37 anos. Tá lá Tá no quintal, é polícia. Só anda pá. E o que é que não entendi? Por que você batia no seu sobrinho? Não, por isso que eu falei, ainda bem que não fiz mal a ele. Ah, tá. Entendeu? Não? Não, mas sobrinho não faz mal pra ti, não. Aí nesse caso, né, só no programa que dá tempo. Então, é importante a gente ver isso. A atitude correta frente ao mal. Ao tratar do problema do mal, devemos ser equilibrados. 2 erros devem ser evitados: não dar qualquer importância ao mal ou exagerar a importância do mal. Tem gente que subestima e tem gente que superestima. Já viu gente que quando fala do diabo, parece que o diabo é o... Só falta falar assim, louvado seja Satanás, só falta isso. Claro, se eu falo isso, louvado seja Satanás, alguém fala assim, tá repreendido. Mas eles fazem, não, porque o diabo... Assim, não está falando o que eu falei. Está empolgado. Mas está falando o que eu falei. Eu não sei se deu para perceber. Mas está evidenciando, né? Deu para entender? Porque se a pessoa fala direto assim, louvado seja Satanás, você repreende na hora. Mas se a pessoa fala assim, não, porque Satanás, olha, rapaz, cuidado com ele por causa... Tem esse daí. E tem aquele que fica assim, ah, porque o diabo é um bobão, o diabo é um palhaço, o diabo... Não vamos esquecer que quando o arcanjo Miguel está disputando o corpo de Moisés, a única coisa que ele fala com o diabo é o Senhor te repreenda. Hoje tem uma onda aí do pessoal falar um monte de gracinha pro diabo. Eu não sei até que ponto o diabo está respeitando ou o diabo está insuflando o ego dessa pessoa. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que o arcanjo Miguel... Eu acho que do arcanjo Miguel com a gente tem uma diferença. Eu só acho. Posso estar errado, mas eu só acho, entendeu? O que ele fala? O Senhor te repreenda. Eu acho que se ele fez isso, acho que é bom, sabe, eu ficar na minha humildade. Por exemplo, eu não vi Jesus fazendo graça. O diabo falava, Jesus retrucava na Escritura. Só. E a única vez que eu vejo Jesus falar um negócio mais áspero é: vai-te Satanás. Você não vê mais muita coisa. Entende? Está perguntando o que você quer, onde você vai, o que você vai fazer. Entende? Qual igreja que é melhor? Aí nesse caso, então, o que acontece? Tem 2 lados. Tem gente que bota o diabo como se fosse assim, Deus. Está no mesmo nível.
Tem gente que bota o diabo como se fosse o palhaço do circo ali da esquina. Nem 8 nem 80. O diabo é o inimigo e a gente tem que se precaver, tem que se proteger, tem que vigiar, não pode ignorar o seu ardil, como diz Paulo. Claro. Mas uma coisa é certa. Se dependesse do diabo, nenhum de nós estaria aqui. Então, se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos guardado. Então, o diabo não é lá essas coisas também. Porque se fosse, a gente não estaria nem aqui aprendendo, a gente não estaria na casa de Deus, a gente não estaria nem salvo e a gente não estaria nem vivo. Então, só o fato disso estar acontecendo aqui já é uma demonstração clara de que Deus tem cuidado de nós e de que o maligno não pode nos tocar. Aleluia. O problema é que a Bíblia fala que a gente pode dar lugar para ele. Porque se a Bíblia fala não deis lugar ao diabo, se está dizendo não deis é porque pode dar. Aí se der lugar ao diabo, só lamento, eu já não posso fazer nada, né? Cada um aluga alguma coisa. Tem aquele que aluga os olhos, tem aquele que aluga os ouvidos, tem aquele que aluga a boca, tem aquele que aluga a mente, né? Alguns alugam a emoção. Cada um aluga alguma coisa. Aí a recomendação é não deis lugar. É aquele caso. Vem aí o príncipe deste mundo, que não tem nada de mim. Será que a gente pode falar como Jesus? O diabo não tem nada de mim? É um caso para a gente pensar. E se tem alguma área da nossa vida que a gente sabe que ele está ali fazendo alguma coisa, vamos pegar isso e colocar aos pés do Senhor. Não porque a gente está preocupado com ele, mas lembra, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. A questão não é o medo do diabo, a questão é a vontade de agradar a Deus e de alegrar o seu coração. Essa tem que ser a nossa maior prioridade. E aqui, a Dodge faz uma crítica à teologia liberal. A teologia liberal tem negado verdades bíblicas fundamentais, dentre elas a existência do diabo. Não se deve ignorar os ardis do diabo. Seguir a Bíblia sempre será a melhor opção para não termos surpresas desagradáveis em nossa luta contra o mal. É importante a gente estar atento a isso. O capítulo 2 agora, da unidade 4. Paulo César Deléo, por gentileza. Obrigado. Vamos pensar nas profecias cumpridas na história. Profecias relacionadas aos grandes eventos históricos. Daniel transmitiu uma profecia detalhada por volta de 550 a.C., enquanto estava no cativeiro babilônico. Profetizou com exatidão os 400 anos seguintes da história que envolveu Israel. Carneiro com chifre. Surge um bode com um único chifre grande, furiosamente atacando o carneiro e quebrando seus 2 chifres e pisando nele. Chifre do bode se quebra, chifre menor cresce em poder para o sul. O anjo interpreta precisamente a visão. Tudo foi escrito à época de Daniel, muito antes dos eventos acontecerem. O carneiro corresponde claramente ao império dos medos persas, porque os 2 chifres representavam cada uma a Média e a Persa, e o maior simbolizava o Império Persa. Então a gente percebe que assim, vem um tipo de governo aí. Chifre, na compreensão judaica, dava a ideia de poder. E aí, o Império Grego. O bode representa a Grécia, um pequeno e insignificante país destinado a dominar o Oriente Médio por meio de Alexandre o Grande. A predição de que o grande chifre, representado por Alexandre o Grande, seria quebrado no auge de sua força, cumpriu-se literalmente na morte prematura desse grande conquistador. Depois da morte de Alexandre, suas conquistas foram divididas entre os 4 generais indicados pelos 4 chifres. Surgiu após o Império de Alexandre, após o Império de Alexandre, o pequeno chifre foi crescendo em poder. Daniel identifica o chifre pequeno como um rei feroz de cara, que assumiria o poder na segunda parte do reinado dos rebeldes ímpios na terra. Esse rei se considera superior, sendo descrito como destruindo os poderosos e o povo santo. Todos os pontos da profecia de Daniel foram confirmados
pela história, tanto pelos escritos antigos como pela arqueologia. O chifre pequeno cumpriu-se com o cruel Antíoco Epifânio, que chegou a sacrificar um porco no altar do templo dos judeus. Pensa, né, imagina, se o porco era um animal imundo, quando o camarada sacrifica um porco no templo dos judeus, o que ele está fazendo? Está afrontando. E aí, né, o povo se revolta. E aí, vamos pensar na contribuição do cristianismo. A contribuição histórica. A principal tradição cultural do mundo ocidental tem a ver com a contribuição histórica do cristianismo. Não sei se você percebe que uma das lutas daquilo que chamam de marxismo cultural, acredito que vocês têm escutado falar nisso direto, até mesmo porque nessa última campanha eleitoral ficou uma guerra de narrativa muito marcada por uma questão de capitalismo, socialismo, liberalismo, comunismo, esquerda, direita e assim por diante. E uma dos embates, principalmente na perspectiva daquelas pessoas que são contra a mentalidade conservadora, é porque sabe que a sociedade ocidental ela é fundamentada numa concepção moral judaico-cristã. Ou seja, tem uma influência tanto do judaísmo quanto do cristianismo através da Bíblia. E aí, só que a gente não percebe isso. Mas a gente tem um resquício da reforma protestante na gente. A gente tem um resquício de algumas questões, né, de amor ao próximo, respeito às diferenças, coisas que assim, a questão de erro, né, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o peso na consciência em relação a matar, a torturar, coisas do tipo. A gente tem muita influência da moralidade judaico-cristã, a questão da família tradicional, a culpa em face do adultério, coisas do tipo, né? Algumas resistências quanto à questão da prostituição. E o mais importante fator na formação histórica da Europa e das Américas tem a ver com o quê? Com essa contribuição do cristianismo. Caso houvesse a extinção do cristianismo, vastas mudanças teriam de ser feitas na vida desses povos. Então tivemos um enorme impacto humanizador e civilizador. Desde o início da era cristã, houve grande preocupação com a dignidade da vida humana, coisas como aborto, infanticídio, luta de gladiadores, coisas assim que em algumas culturas eram comuns. Mas agora, com o advento do cristianismo, isso foi sendo rechaçado, foi combatido. O cristianismo valorizou a criança, a mulher, o idoso, o casamento e a vida familiar. Por exemplo, no contexto do apóstolo Paulo, havia o pátrio poder, né, o poder do... não é bem pátrio poder como a gente conheceu até recentemente, né, mas aquela questão o poder do chefe de família era de tal forma que ele tinha poder sobre o filho como se fosse uma propriedade. Então, o pai podia fazer o que ele bem entendesse com o filho. E Paulo, no Novo Testamento, ele bate de frente em relação a isso. A gente, por exemplo, vê a questão de, na própria contagem das pessoas, na multiplicação dos pães, você vai reparar que mulher e criança não recebem a devida atenção. Então você observa que assim, a sociedade de então não olhava para a mulher e para a criança da mesma forma. E o cristianismo traz uma diferença. Você vai perceber em Atos dos Apóstolos a figura de Lídia como uma liderança proeminente. Você vai ver quando Paulo fala do casal Áquila e Priscila, que Priscila sempre é mencionada antes de Áquila. Então você vai reparando, então é um tipo de coisa que assim, você vai vendo uma visão, apesar de ser uma sociedade patriarcal,
você vai ver o seguinte, olha, a gente tem um olhar diferente aqui. Porque, como diz Gálatas, capítulo 3, versículo 28, em Jesus não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. Em Jesus não há homem nem mulher. Todos são um em Cristo. Todo mundo está no mesmo nível, todo mundo está na mesma régua, todo mundo está na mesma medida. E aí, é importante a gente observar a questão da família. Se você observar bem, o que de certa forma sustenta a gente e mantém a gente, se não a família? Como eu falei, sou filho de militar, meu pai passou muitos anos como instrutor de sargento, e na minha adolescência, quando os colegas colocavam brinco, o que me dificultava de botar brinco é que eu sabia que meu pai ia ver minha orelha furada. E eu sabia que o bicho ia pegar. Mas a maioria dos meus colegas não tinha um pai como o meu. Então teve um período, né, que eu, por exemplo, eu lembro que uma vez eu pintei meu cabelo de preto. De preto. Rapaz, eu pensei, meu pai não vai reparar o negócio. Meu pai reparou. Você tá pintando o cabelo? Mas rapaz, falou pra 40. E nessa época, eu acho que eu tava com 17 anos. Não me pergunta por que eu pintei. Não pergunta, eu pintei. Aí nesse negócio, a juventude era maravilhosa, mas ela é desperdiçada com jovens. Fazer o quê? Não pode me julgar. E aí nesse caso, né, nessa situação, eu não sei onde você chega quando você pensa em família, mas você percebe o freio que se tem? E o que de certa forma o Estado ultimamente fez e a sociedade ultimamente fez, inclusive através da mídia? De certa forma foi tirando essas amarras. Em algumas propagandas a gente viu situações, eu vi situações de orientação, às vezes para a criança, olha, se você está lavando louça, está cuidando da casa, essas coisas assim, olha, isso daí está errado. Gente, eu vi propaganda nesse nível, né? E assim, eu até entendo o slogan, criança não trabalha, criança dá trabalho, mas agora, às vezes tem situações, principalmente em pessoas muito pobres, observa bem, o caso do pedreiro, que o filho dele embolsou uma parede, né, e botou o vídeo no Facebook. Gente, o garoto fez um negócio que assim, trabalho de homem lá em casa eu sempre pago bem para fazer, né? O máximo que eu sei é furar uma parede, mesmo assim eu tenho medo de furar algum cano. Então quando tem trabalho de homem eu pago, né? Me dá um texto para escrever, eu digito, eu faço e aconteça. Agora me deu um trabalho de homem para fazer, né? Que nem tem a irmã Letícia, ela é bombeira hidráulica. Quando tem alguma coisa na descarga, eu chamo a Letícia, que é bombeira hidráulica, e ela faz trabalho de homem para mim, né? Então ela faz rejunte, a menina é fera mesmo. Agora eu mesmo, e nesse caso, onde eu quero chegar com isso? Né? Que assim, muitas vezes a gente, né, não para observar que coisas como aquele rapaz, aquele menino que estava fazendo, que eu não sei fazer, o pai foi classificado como se não estivesse cuidando do filho. Agora eu pergunto, se de repente, pensa bem, um pai solteiro ou viúvo ou divorciado, uma mãe solteira, viúva ou divorciada, que precisa trabalhar e não pode levar o filho para o trabalho, deixa o filho em casa, que pode ser adotado por um traficante. Aí eu pergunto, com todo respeito àqueles que trabalham no conselho tutelar, alguém vai lá tirar a pistola da mão desse garoto? Com todo respeito aos promotores da infância e da juventude, mas alguém, por exemplo, vai lá tirar aquele garoto do tráfico de drogas? E aí, observa bem, o pai pode não ser o melhor pai, mas é o melhor pai que pode ser. E o que acontece? Se o Estado não vai fornecer alguma coisa, deixa a coisa do jeito que está, pelo menos. É como a questão, se você monta uma barraca, vem o fiscal e leva tudo. Tá, mas o Estado te dá condições para você legalizar as coisas?
Ah, mas tem um monte de construção irregular. Você que é pobre, pode contar com uma ajuda do Estado para ter uma orientação para construir a coisa devidamente? Então, não sei se dá para perceber que essa é a nossa sociedade, que faz propaganda para criança. Aí você vê, por exemplo, algumas guloseimas que ficam na altura da criança no mercado. E aí, respondendo, né, Paulo César falando sobre a questão de hoje em dia as crianças são assim, são assadas, eu falei. Aí eu falei para ele, até que a gente conversou semana passada, né, que assim, a gente sofre algumas amarras que os nossos pais não sofriam. A gente passa por algumas pressões que os nossos pais não passavam. Eu gostava muito de soltar pipa. Eu e minha mãe não deixava. Aí, o que eu fazia? Cresci Eu me sem essa virava, habilidade. Eu Agora, trabalhava, eu dava um jeito de fazer alguma coisa na feira, oficina, alguma coisa assim, para comprar minha linha de final de semana. Antigamente os pais falavam assim, eu fui para começar a lixar o carro aos 12 anos, aquela coisa, ou na padaria, alguma coisinha assim, para ele estar ali e já. Aí começar o ofício. Eu sou marceneiro, eu comecei cedo. Aí eu comecei a lixar as madeiras lá, ajudar a puxar na serra. Daqui a pouco, quando cheguei aos 18, eu já estava fazendo um armário bonitão, assim, também tá. Meu cliente achou assim, cadê teu pai quando sair do elevador? Não, eu meto na mão tremendo ainda, mas eu sou marceneiro. E fui lá, ele me deu um presente, me deu um cara com assim, o corpo bonito mesmo. e a questão toda é a seguinte, por exemplo, o adequado seria que todas as crianças tivessem uma boa creche, uma boa escola, uma boa faculdade. Esse é o ideal. Agora, o problema é que assim, as pessoas que criam todo esse sistema não têm os seus filhos criados onde os nossos filhos são criados. Então é fácil legislar. Por exemplo, quem bota o motorista para cobrar o ônibus e bota a porta de entrada na frente e bota a porta de descida atrás onde o motorista não enxerga, quem criou isso não pega o ônibus. Quem criou isso não dirige o ônibus. Quem criou isso não machuca a velhinha que está descendo lá atrás. Quem criou isso não bate com o ônibus na hora de trocar o dinheiro. Porque de acordo com o nosso sistema de trânsito, você não pode atender o celular dirigindo. Mas o camarada pode trocar a moeda, trocar R$50, R$40 dirigindo. Então esse é o mundo que a gente vive, né? E aí, vindo para cá, eu não sei se dá para perceber a importância do cristianismo, que diz pra gente o seguinte, olha, isso é antiético, isso está errado, porque a gente tem um parâmetro. Mesmo sem perceber, há uma influência do cristianismo na nossa sociedade. Há uma influência, né? E se você observar, uma das coisas que algumas pessoas e alguns grupos e algumas militâncias querem é desconstruir essa mentalidade, essa moralidade judaico-cristã. E é algo que, por exemplo, até a gente que é crente não percebe a influência da moralidade judaico-cristã, igual alguns acadêmicos percebem e tentam desconstruir isso através da escola e através do meio de comunicação. Tanto que é que hoje, se você observar, o brinquedo das crianças é o quê? Meio de comunicação. Fala, Thaís. Às vezes, eu estudo um pouco sobre os países que eu gosto muito de estudar outras culturas, né? Os países asiáticos. E lá são pessoas, são crianças, jovens, adolescentes, totalmente disciplinados. Não só pela família de dentro de casa, mas até pelas pessoas mais idosas na rua. Porque se eles são desrespeitosos, eles literalmente apanham de uma pessoa mais velha. Tem o estilo de você falar com uma pessoa que é mais velha do que você, o jeito de falar com uma pessoa que é mais nova, o jeito de você falar com uma pessoa da mesma idade. Ou seja... aquilo que a gente chama de deferência. Exatamente. E lá, se a gente pegar, né, tipo, as criancinhas, eu já vi criança assim, pequenininho, tocando piano de uma forma extraordinária. Por quê? Porque eles têm esse interesse de levar cultura, de levar algo para a criança aprender, para as pessoas irem crescendo com algum tipo de conhecimento, né? Eles colocam isso. Aqui não, não vou colocar no meu filho é muito pequeno, tem que curtir a infância. Ou você não pode corrigir o seu filho dentro de casa porque isso é errado, porque você tem que ter todo aquele estilo
psicológico, né, para trabalhar com o psicológico da criança. E isso acaba criando pessoas totalmente indisciplinadas, pessoas que não sabem se portar na frente de uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não sabe... Não tem mente. E por incrível que pareça, nem sempre foi assim, Thalita. É uma transformação que a nossa sociedade está passando. Sim. E que tem dificultado a vida de pais que pensam como você. Igual quando era Entende? menor. O desejo do meu coração é que quando chegar na sua vez, esse quadro tenha mudado pelo menos um pouco para melhor. Porque o que a gente passou para hoje ser assim, e ninguém percebeu. Por exemplo, para não parecer que ninguém percebeu, nesse último ano, nesse período eleitoral, é que a maioria das pessoas começaram a discutir isso. Porque até isso acontecer, as pessoas estavam tendo aquela ideia de que antes era assim porque nossos pais não tinham instrução, antes era assim porque nossos pais eles eram violentos e a gente não pode fazer a mesma coisa para os nossos filhos não ficarem traumatizados. Eu sou assim por causa do trauma disso, daquilo. E aí só que tem um negócio. Eu tô cheio de trauma, mas estou com 45 anos de idade. Essa geração não tem trauma, mas não chega a 20. Vou te dizer mais, eu trabalho no ensino médio há anos. E percebe a diferença, né? O índice de aluno, de adolescente entre 14, 17 e 18 anos que estão em depressão, ficam internados, é uma loucura. E até problema no organismo, coisa que não era comum, gente. Problema de coração era só alguém com 30 anos. Então, a gente percebe que assim... Colesterol, E são adolescentes. Porque quando a gente era criança, a gente tinha que comer quiabo, gostando ou não. Hoje não. Hoje é fofura com Coca-Cola. Mas internada para baixar a pressão. São adolescentes que não têm não como resposta, sempre sim. E hoje eu falei com uma mãe assim, você já observou que até aqui você tem falado sim, não está dando certo? Você já parou para pensar que se você disser não, pode resolver o problema? E é como eu disse, assim, os pais que não têm esse olhar, que não percebem esse discurso, se sentem bastante intimidados, porque o que acontece? Pô, se o especialista está falando, o doutor fulano de tal está falando, aí na novela está falando, né? Assim, porque pode parecer bobeira, mas através da arte, a gente muda a mente de um povo. Então, eu estou só vendo a novela, mas o autor da novela está me passando conceitos, e de um modo que eu estou desarmado. Porque quando, por exemplo, seu pastor está pregando, você está armado por quê? Porque ele está dizendo, faz isso, não faz aquilo, isso é certo, isso é errado. Quando, por exemplo, você está escutando a música no rádio, você está desarmado. Você está escutando a música. É arte, você está escutando. Quando você assiste uma peça, você está desarmado. Você está assistindo. Às vezes você está até se divertindo, você está rindo de um negócio que você até discorda, porque você está desarmado. A dissertação, ela é praticamente um golpe traumático. A arte é tipo um golpe de mobilização, é tipo um jiu-jitsu, um judô, entendeu? Pega e você, quando vai ver, você mesmo está se enforcando sozinho. E aí, nessa situação, eu não sei se dá para perceber, que assim, a contribuição do cristianismo para a estrutura familiar é muito grande. Por quê? Porque, se nós observarmos bem, essa ideia de se manter casto até o casamento, essa ideia de lutar contra o adultério, por mais que a sociedade esteja caminhando numa outra direção, esses valores têm preservado a gente. Eu não vou discutir a questão de quem vai para o céu e quem não vai, está cheio de crente que vai para o inferno, eu sei, mas agora, pelo menos não traz o inferno para a sua própria vida. Porque olha quantas doenças sexualmente transmissíveis são evitadas por causa do cristianismo. Porque enquanto a sociedade distribui camisinha, a gente fala o seguinte, peraí, tem relação sexual com quem você tem confiança, que você conhece, alguém que está disposto a caminhar contigo durante anos, em vez de você sair por aí com um desconhecido, porque é carnaval. Então a sociedade ela tem um valor diferente. Aí vamos pensar, por exemplo, quantos filhos sem pais?
No nosso contexto, tudo bem, não vou dizer que todo casamento de crente é maravilhoso, tem casamento de crente que é complicado mesmo. Mas ainda assim o cara fica assim, ah, meu Deus do céu, até que a morte se separe, ela não morre, mas tá casado. Não está, por exemplo, arrumando caso, não está arrumando filho em outro lugar. Ou seja, de repente tem um encontro de casais, há uma restauração, há uma luta, há uma perseverança. A cada culto que vai, houve uma orientação. A mulher, de repente, por exemplo, olha para o marido e fala assim, isso é um caso perdido, meu Deus, peguei o ônibus errado. Onde eu estava com a cabeça, por que eu não vi isso antes, né? E aí o que acontece? Ele está rindo, irmão. Aí o que acontece? Às vezes, E aí, por exemplo, não, pior quando vem pedir conselho pro pastor Roberlan, né? O Roberlan tá dizendo assim, irmã, larga essa meba. Mas o pastor diz, irmã, vamos orar. Vamos pedir o Senhor. Não, porque você dá até razão pra irmã, mas você não pode falar em seu nome. E aí, nesse caso, em relação a isso, né, como vocês nunca vão me pedir conselho, eu posso falar para vocês. Aí, né, nesse caso, observa bem como é que são as coisas, assim, o valor do cristianismo. Então, a contribuição cultural. O cristianismo, ele moldou a vida dos povos ocidentais, que, se você observar bem, uma das coisas que, dos filósofos, que seria legal se você desse uma caminhada, né, pelo menos, eu tenho 2 livros dele só, não tenho muita coisa, mas eu entendo que ler Karl Marx e ler Friedrich Nietzsche, melhor falar Nietzsche, né? Então, esses 2 caras, eles têm